Deus vai restaurar sua família. O segredo de Josué 24:15 para os dias de hoje. Talvez você tenha chegado até aqui se perguntando se ainda existe esperança para a sua família. E eu te entendo. Porque quando o lar se torna o lugar da dor e não do refúgio, algo dentro da alma começa a adoecer. A ausência de diálogo, os silêncios que gritam, os olhares que se desviam, os corações que se afastam, tudo isso vai minando a estrutura da casa, pouco a pouco sem alarde, até o dia em que o amor parece ter desistido de morar ali. Mas a verdade é que existe um segredo espiritual esquecido por muitos, mas preservado nas Escrituras como um farol para tempos de caos. Esse segredo está escondido em Josué 24:15, um versículo antigo, sim, mas com um poder explosivo para restaurar lares que estão à beira do colapso. Ele não fala apenas de religião, mas de posicionamento, de liderança espiritual, de uma escolha radical que muda o destino de uma geração inteira. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é apenas uma frase de efeito, é uma decisão profética, uma declaração de guerra contra tudo que tenta destruir a estrutura familiar. Josué não fez um apelo emocional, ele lançou uma direção espiritual, e essa mesma direção está diante de você agora. A restauração da sua família não começa com o outro mudando. Começa com você se posicionando. Não se trata de esperar que o milagre venha de fora. É sobre se tornar a porta aberta para que Deus entre e transforme tudo de dentro para fora. A palavra de Deus nunca perde sua validade. Ela atravessa gerações, línguas e culturas e chega viva até o seu coração neste momento. Esse vídeo não é mais um conteúdo religioso. É um chamado urgente para quem está cansado de ver a própria casa ruir. Para quem quer mais do que promessas emocionais, quer transformação real. A partir de agora, você vai entender por que o segredo de Josué pode ser a chave para restaurar tudo o que o inimigo tentou destruir em sua família. Cada tópico dessa jornada foi desenhado com base em princípios eternos, adaptados à realidade dos lares modernos. Vamos tratar do caos silencioso que invade os lares, da ausência de direção espiritual, da força do perdão, do poder das palavras, da importância de atitudes simples, da liderança restauradora, do altar invisível e, principalmente, das promessas de Deus que ainda estão de pé. Agora é o momento. Respire fundo. Permita que cada palavra penetre fundo no seu espírito, porque a restauração não virá pela força humana, mas pelo mover sobrenatural de Deus em resposta a um coração que crê. Essa é a hora de dizer: basta de viver em ruínas. É hora de levantar os muros, reconstruir os afetos, restaurar a esperança e declarar com autoridade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tópico 1. A escolha que transforma gerações. Há momentos na vida em que uma única decisão altera não apenas o presente, mas o curso de toda uma linhagem. Josué entendeu isso quando se levantou diante de um povo instável, cercado por influências pagãs, cansaço espiritual e memória de promessas que pareciam distantes. Ele não esperou consenso, ele não exigiu que todos o seguissem, ele apenas declarou: quanto a mim e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa escolha não foi apenas pessoal, foi geracional. Em tempos de crise, a maioria se adapta. Josué, não, ele se posiciona. E o que ele declara carrega um peso espiritual, que não se restringe ao seu tempo de vida. Essa escolha reverbera nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, em todas as gerações que viriam depois. Porque o poder de uma decisão espiritual não se mede apenas pelas consequências imediatas, mas pelo impacto eterno que ela gera no espírito familiar. A verdade é que toda família carrega uma trilha de decisões. Algumas carregam maldições geracionais, ciclos de abandono, traições repetidas, vícios disfarçados de herança. Mas em algum ponto da história, Deus levanta alguém com coragem para quebrar o padrão, para colocar um ponto final na dor que se repete, para decidir que dali em diante, o sobrenatural vai assumir o controle do que parecia destinado ao fracasso. Josué foi esse alguém. E talvez hoje seja você. Você que olha para o caos dentro de casa e se pergunta:
Onde foi que tudo desandou? Você que tenta carregar o lar nas costas, enquanto sente o peso da solidão, da ingratidão, da distância emocional. Você que já pensou em desistir, mas algo dentro de você ainda clama por restauração. O Espírito de Deus está dizendo, não é o fim, é um reinício. Mas esse reinício exige escolha. Não uma escolha religiosa, fria, sistemática, mas uma escolha viva, como a de Josué. Uma escolha que tem nome, tem postura, tem direção. Uma escolha que transforma não só o agora, mas o que virá depois de você. A partir do momento em que Josué se posiciona, ele muda a atmosfera espiritual da casa. Ele traça um limite entre o velho e o novo. Ele declara que os ídolos que seduzem outros lares não terão vez na sua tenda. E essa decisão não nasceu da pressão, nasceu da convicção. Não importa quantas decisões erradas foram tomadas antes. Uma escolha feita em aliança com Deus tem o poder de redirecionar toda uma história. É como acender uma luz no meio do vale. É como escrever um novo capítulo onde só havia páginas rasgadas. A restauração da sua família pode começar exatamente hoje, mas não espere o ambiente perfeito. Josué declarou em meio à tensão, à dúvida coletiva, à instabilidade social. E mesmo assim, escolheu a rota da aliança. Você também pode. Não precisa ter tudo resolvido para decidir. Basta ter um coração disponível. Deus não procura famílias perfeitas. Ele procura corações posicionados. E quando ele encontra alguém que diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o céu se movimenta para dar respaldo. Muros caem, corações se amolecem, milagres silenciosos começam a brotar. E aquilo que parecia enterrado ganha vida outra vez. Tópico 2. Lares que perderam o norte. É assustador perceber quantas casas hoje continuam de pé por fora, mas por dentro estão completamente desorientadas. Lares que mantêm uma rotina, mas perderam o senso de direção. Famílias que ainda vivem sob o mesmo teto, mas não compartilham mais propósito, visão ou fé. Pais cansados, filhos vazios, casais sem conversa. O amor virou conveniência. A convivência virou sobrevivência. E o lar, que deveria ser um abrigo, tornou-se um lugar onde cada um se isola na própria dor. Essa perda de direção não acontece de forma brusca. Ela é silenciosa. Começa com pequenas concessões. A oração que foi deixada para depois. A ceia em família que já não existe. O tempo de qualidade substituído por distrações. Quando menos se espera, a família está como um barco à deriva. Sem leme, sem mapa, sem comandante. Josué se levanta exatamente nesse contexto. Um povo que já havia experimentado o sobrenatural, mas agora se deixava levar por influências externas, misturas espirituais, decisões instáveis. O norte havia sido perdido. E é por isso que sua declaração é tão poderosa, porque ela não depende das circunstâncias ao redor. Ela é uma bússola espiritual. É como se ele dissesse, mesmo que todos se confundam, eu sei para onde estou indo, e minha casa vai comigo. Muitas famílias hoje estão cansadas, mas não sabem do que. Estão exaustas, mas não identificam a raiz. O problema não é apenas emocional, é direcional. Não é falta de amor, é falta de rumo. Sem uma referência espiritual clara, o lar se fragmenta. Cada um passa a seguir seu próprio caminho, suas próprias verdades, seus próprios escapes. E isso gera um abismo dentro da casa, onde até o afeto começa a desaparecer. Josué não apenas define o norte para sua casa, ele torna esse norte visível. Ele traz clareza onde havia confusão. Ele oferece um modelo onde tudo parecia perdido. E é exatamente isso que Deus está fazendo agora, despertando você para perceber que não é tarde demais para reencontrar o caminho. Restauração começa com redirecionamento. Antes de curar as feridas, Deus realinha a visão. Ele reconecta os corações ao propósito. E para isso, é necessário reconhecer que o lar perdeu o norte. Não por culpa de um ou de outro, mas porque sem uma referência espiritual firme, é impossível manter a unidade. Não se trata de resgatar o que foi, mas de reposicionar o que ainda existe. Ainda há tempo de reconstruir a bússola familiar,
de resgatar os valores eternos, de trazer a palavra de volta ao centro, de transformar a sala em lugar de reconciliação e a cozinha em lugar de conversas vivas. Você não precisa saber todos os caminhos, precisa apenas voltar-se para aquele que guia. E quando a presença de Deus se torna a direção do lar, mesmo os caminhos mais confusos começam a se endireitar, porque onde há direção espiritual, há vida, há esperança e há restauração. Tópico 3. O chamado de Josué no século 21. Quando Josué proferiu sua célebre declaração, ele estava diante de um povo dividido entre memórias do passado, influências culturais ao redor e uma identidade espiritual que começava a se dissolver. O cenário era de incerteza. A liderança de Moisés havia terminado. As promessas pareciam distantes, e os ídolos das nações vizinhas seduziam os olhos e os costumes. Foi nesse exato contexto que Josué se levantou com firmeza, cravou sua decisão e estabeleceu um novo padrão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, olhe ao redor. O século 21 pode parecer moderno, tecnológico, veloz, mas espiritualmente não estamos muito longe daquela mesma crise. Famílias distraídas, relacionamentos enfraquecidos, um excesso de vozes dizendo como viver, o que seguir, o que priorizar. Redes sociais que vendem padrões distorcidos de sucesso familiar. Influências ideológicas que diluem os valores eternos. Crianças sendo formadas por telas. Cônjuges distantes dentro da mesma casa. E uma avalanche de estímulos tentando definir o que é certo e o que é aceitável dentro de um lar. O chamado de Josué continua ecoando, porque o desafio é o mesmo: escolher a quem servir. Não apenas em palavras, mas em cultura familiar, em prática espiritual, em posicionamento visível. Em uma geração que relativiza tudo, a firmeza de uma decisão espiritual se torna um escândalo. Mas é exatamente esse escândalo que o mundo precisa ver. Famílias que resistem à pressão do sistema porque têm aliança com um reino maior. Josué não era influenciado pelas tendências da época. Ele era guiado por convicções eternas. E hoje, o Espírito de Deus procura pessoas assim. Pais, mães, filhos, líderes, que se levantem contra a cultura da superficialidade e escolham intencionalmente viver um evangelho real dentro de casa. Lares onde a presença de Deus não seja um acessório, mas o alicerce. Ser um Josué hoje é mais desafiador do que nunca. Requer coragem para ir contra a maré. Requer sensibilidade para discernir o invisível em meio ao barulho. Requer fé para priorizar o espiritual quando tudo parece urgente e mundano. Mas é justamente essa coragem que ativa o mover de Deus dentro de casa. Quando você decide que sua casa pertence ao Senhor, você não está apenas fazendo uma escolha religiosa. Está erguendo um estandarte espiritual. Está dizendo que sua casa terá princípios, terá direção, terá valores inegociáveis. Está declarando que a sua família não será moldada pelo caos externo, mas guiada pela voz interna do Espírito. Esse chamado não é apenas para líderes bíblicos, é para você, agora. Deus não procura perfeição, Ele procura entrega. E quando alguém se dispõe a ser esse Josué contemporâneo, o céu se alinha com a casa. Os filhos percebem a diferença. Os conflitos encontram novas saídas. A oração volta a fazer sentido. E o lar, mesmo simples, se torna um ambiente de milagres. A decisão é sua, e o tempo é agora. Porque toda geração precisa de alguém que diga, basta. Alguém que interrompa o ciclo da distração. Alguém que conduza com fé. Alguém que, em meio à multidão sem direção, levante a voz e diga, quanto a mim e a minha casa serviremos ao Senhor. Tópico 4. Identificando os vazamentos espirituais da casa. Não é sempre uma tempestade que destrói uma casa. Às vezes, é um vazamento pequeno, constante, quase imperceptível. Um gotejar silencioso que vai enfraquecendo a base, deteriorando as paredes, minando a estrutura até tudo começar a desabar. Com as famílias, acontece o mesmo. Muitos lares não são destruídos por tragédias repentinas,
mas por vazamentos espirituais sutis que ninguém percebe a tempo. São os momentos em que o coração se distancia de Deus, mesmo que os gestos religiosos continuem. Aquelas conversas que deixam de acontecer. As orações que se tornam raras. A presença que é substituída pela pressa. A fé que antes era viva e vibrante, agora se torna um discurso automático, sem força. Tudo isso são sinais de que algo está vazando, escapando pelas frestas do cotidiano. O lar deveria ser um ambiente de presença, de aliança, de comunhão espiritual. Mas quando os vazamentos não são identificados, o espaço sagrado vira cenário de conflitos constantes, frieza emocional e indiferença espiritual. E o mais perigoso é que esses vazamentos não fazem barulho. Eles apenas esvaziam. Josué percebeu isso em sua geração. Ele viu que o povo estava cercado de práticas que pareciam inofensivas, mas que roubavam a essência da aliança com Deus. Influências de outros povos, ídolos discretos, tradições culturais que enfraqueciam o vínculo com o Senhor. E ao invés de reagir tarde demais, ele se posiciona. Ele fecha as brechas. Ele interrompe o vazamento com uma decisão clara. Você não precisa esperar que o estrago seja irreversível. Deus te dá hoje sensibilidade espiritual para perceber onde estão os pontos de vazamento na sua casa. Talvez seja a ausência de diálogo entre marido e esposa. Talvez seja a falta de tempo com os filhos. Talvez seja o excesso de entretenimento sem edificação. Talvez seja o costume de falar mal uns dos outros. São pequenas rachaduras que parecem inofensivas, mas comprometem todo o alicerce. Para restaurar, é preciso identificar. E para identificar é necessário silêncio, discernimento, disposição para olhar com honestidade para dentro. Não há cura onde há negação, mas onde há verdade, há possibilidade de recomeço. O Espírito Santo deseja iluminar os cantos escuros do seu lar, mostrar o que precisa ser tratado, restaurado, confrontado, não com culpa, mas com compaixão. Deus não expõe para envergonhar, Ele revela para curar. E quando você permite essa intervenção, os vazamentos cessam, a estrutura volta a ser firme e a paz começa a habitar novamente. Este é o tempo de fechar as brechas, de restaurar os hábitos espirituais, de limpar o ambiente de tudo que contamina, de trazer de volta o que foi deixado de lado. Porque quando o lar é selado espiritualmente, o inimigo perde o acesso, e tudo o que antes escorria por entre os dedos, agora começa a ser preenchido pela presença de Deus. Tópico 5. Amor como fundamento, e não apenas sentimento. Existe uma ilusão perigosa circulando entre os lares. A ideia de que o amor é apenas um sentimento, algo que vem quando tudo está bem e vai embora quando as coisas ficam difíceis. Mas o amor que sustenta famílias não é o mesmo dos filmes românticos nem das frases bonitas de redes sociais. O amor que restaura, que reconstrói, que salva, é aquele que permanece quando o sentimento já não grita mais. É aquele que decide ficar mesmo quando tudo parece pedir para desistir. Famílias que se constroem apenas sobre a base da emoção estão vulneráveis, porque sentimentos oscilam, emoções se desgastam, fases difíceis chegam, conflitos surgem. E se o único combustível do relacionamento for a sensação boa de estar junto, basta um abalo e tudo desmorona. O amor bíblico é diferente. Ele é fundamento, ele é estrutura, ele é alicerce. A palavra de Deus é clara. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse não é o amor frágil da cultura moderna. É o amor resistente do reino. É aquele que se expressa em atitudes, em renúncias, em paciência, em serviço. E quando Josué declara que ele e sua casa servirão ao Senhor, ele não está apenas estabelecendo uma doutrina. Ele está edificando uma casa onde o amor terá forma, propósito e permanência. O problema de muitas famílias hoje é que o amor foi reduzido àquilo que se sente, e não mais àquilo que se constrói. Esperam o outro merecer carinho, para então oferecer cuidado. Esperam o outro mudar, para então oferecer perdão. Esperam o clima melhorar, para então recomeçar. Mas o verdadeiro amor não espera o ideal. Ele age no caos.
Ele se revela na dificuldade. Ele se fortalece nos dias maus. Talvez você esteja lidando com alguém na sua casa que parece inacessível, frio, distante, que o primeiro impulso é se fechar também. Mas o Espírito Santo quer te lembrar que o amor é uma semente. Ele pode não brotar instantaneamente, mas ele transforma atmosferas quando é cultivado com fé. Amar como fundamento é escolher agir com bondade, mesmo quando não há retorno. É decidir permanecer mesmo quando a vontade é fugir. É reconstruir pontes onde só restaram escombros. E não é sobre fazer isso sozinho. É sobre permitir que Deus seja o construtor. Porque quando o amor humano se esgota, o amor de Deus começa a fluir. Um lar restaurado não é aquele onde tudo está resolvido, mas onde todos decidiram amar de forma intencional, constante e espiritual. Você não foi chamado para viver um amor frágil, de ocasião. Você foi chamado para amar com firmeza, com maturidade, com propósito. E essa escolha, ainda que pareça simples, muda tudo. Porque quando o amor volta a ser fundamento, o lar volta a ser abrigo. E onde há abrigo, Deus habita. Tópico 6. Reconciliação como porta para o milagre. Antes que Deus restaure um ambiente, Ele primeiro restaura os corações. E para que isso aconteça, há um princípio inegociável que precisa ser compreendido. A reconciliação sempre precede o milagre. Em muitas famílias, as promessas parecem travadas, os céus parecem fechados, a paz parece distante. Mas o que está impedindo não é a falta de oração ou jejum. É a presença de mágoas não resolvidas, de feridas maltratadas, de palavras que nunca foram pedidas perdão, nem foram verdadeiramente perdoadas. A reconciliação é mais do que um gesto de paz. É um ato espiritual que abre portas para o sobrenatural. Jesus mesmo disse que antes de apresentar uma oferta no altar, deveríamos reconciliar-nos com nossos irmãos. Porque Deus não se agrada de sacrifícios vazios, mas de corações que se dispõem a perdoar e restaurar vínculos. No ambiente familiar, isso é ainda mais urgente. Quantos pais que se afastaram dos filhos por orgulho? Quantos casais que dormem lado a lado, mas emocionalmente estão quilômetros distantes? Quantos irmãos que só trocam palavras por obrigação? E tudo isso porque o perdão foi engavetado e o silêncio foi preferido à reconciliação. O lar onde habita a reconciliação é um lar onde o Espírito Santo encontra liberdade para agir. Onde há disposição para pedir perdão, há chão fértil para milagres. Onde há humildade para reconhecer erros, há espaço para cura. Onde há vontade de recomeçar mesmo entre lágrimas, há portas abertas para a restauração. Reconciliação não significa esquecer o que aconteceu. Significa olhar para o outro com os olhos de Deus. Significa tratar a ferida com responsabilidade, mas também com misericórdia. Significa escolher a paz acima do orgulho. E quando alguém dentro de casa dá o primeiro passo, o milagre começa a acontecer, ainda que os outros não respondam de imediato. Josué sabia disso. Ao se posicionar como líder espiritual de sua casa, ele estava declarando uma mudança de ambiente. Ele não exigiu perfeição dos seus. Ele apenas decidiu que, dali em diante, a casa estaria alinhada com Deus. E esse alinhamento começa com o coração leve, desarmado, disposto a reconstruir o que o pecado ou o orgulho tentaram romper. Se você sente que sua casa está bloqueada, comece olhando para dentro. Há alguém que precisa ouvir seu pedido de perdão? Há alguém que você precisa perdoar, mesmo sem que essa pessoa tenha pedido? Deus não espera que você tenha vontade. Ele espera que você tenha obediência. Porque quando você libera perdão, você quebra correntes invisíveis. E quando há reconciliação, o ambiente muda, a atmosfera muda. A presença de Deus encontra lugar para habitar. Esse pode ser o momento-chave da sua história familiar. Um simples ato de humildade pode destravar milagres que estão retidos há anos, porque o perdão é a chave que destranca o céu sobre sua casa. E a reconciliação é a ponte que Deus usa para reconstruir o que foi quebrado. Tópico 7. O segredo do altar familiar invisível.
Há algo que não se vê com os olhos naturais, mas que determina o ambiente espiritual de um lar. O altar invisível que cada família constrói ou abandona. Não estamos falando de um móvel físico ou de um local específico da casa, mas de uma cultura, uma prática, uma atmosfera. O altar familiar invisível é o lugar onde Deus é honrado diariamente nas decisões, nas conversas, nas prioridades, nos gestos simples e constantes que mantêm viva a presença dele entre as paredes da casa. O maior erro de muitas famílias hoje é pensar que espiritualidade se resume ao culto de domingo ou às orações feitas quando tudo desmorona. Mas o altar que sustenta uma família restaurada é construído na rotina, no café da manhã regado com palavras de bênção, na oração silenciosa antes de dormir, na decisão de não alimentar a casa com gritos, fofocas ou contendas, no ato de abrir a Bíblia e deixá-la falar mais alto do que a televisão. Esse altar é invisível, mas tem peso. Ele define o que é permitido e o que é rejeitado espiritualmente naquele lar. Ele filtra o que entra e o que sai. Ele sustenta as paredes quando tudo parece balançar. E, acima de tudo, ele comunica ao céu que aquela casa tem dono, tem direção, tem aliança. Josué, ao declarar que ele e sua casa serviriam ao Senhor, estava erguendo esse altar. Não com pedras, mas com postura. Não com rituais, mas com decisões. Ele fez de sua liderança espiritual a base de um ambiente onde Deus teria liberdade para agir. E esse é o segredo que muitos lares perderam. A percepção de que tudo o que se constrói fora começa com o que se cultiva dentro. O altar invisível é alimentado pela constância. Não exige eloquência, mas entrega. Não precisa de cerimônia, mas de verdade. Uma família pode ser simples, com poucos recursos, mas se tem esse altar erguido, experimenta paz, força e milagres que o dinheiro jamais poderá comprar. Por outro lado, uma casa cheia de bens, mas vazia desse altar, se torna um lugar frio, instável e espiritualmente vulnerável, porque onde o altar está em ruínas, o inimigo encontra espaço para agir. Mas onde o altar está aceso, o Espírito de Deus encontra descanso. Talvez sua casa já teve esse altar. Talvez você se lembre de tempos em que a oração fluía, a Bíblia era lida em voz alta, os corações estavam alinhados com o céu. Mas a correria, as distrações e as dores da vida foram apagando esse fogo. Deus está te chamando para reconstruí-lo. Não com esforço religioso, mas com decisão espiritual. Comece pequeno. Um louvor tocando durante a manhã. Uma oração antes das refeições. Um momento de leitura da palavra em família. Um abraço que declara perdão. Eu te amo com propósito. Esses gestos constroem mais do que laços emocionais. Constroem um altar espiritual invisível que sustenta tudo. Não espere a estrutura ideal. Comece com o que tem. Onde o altar é reerguido, a presença de Deus volta a habitar. E onde ele habita, nada permanece quebrado por muito tempo. Tópico 8. Cuidando das palavras que moldam o ambiente. O ambiente de uma casa não é definido apenas pela decoração, pelo espaço físico ou pela estrutura. Ele é moldado profundamente pelas palavras que são ditas entre aqueles que convivem ali. Palavras constroem ou destroem, levantam ou esmagam, curam ou contaminam. Em muitos lares, a ausência da paz não é culpa de um ataque externo, mas consequência direta do que se fala dentro dele. Há famílias onde as palavras se tornaram armas, onde os elogios foram substituídos por acusações, onde o silêncio foi sendo preenchido com julgamentos, ironias, desprezo e gritos. E o que era para ser um espaço de proteção tornou-se uma arena de guerra. Tudo porque as palavras deixaram de ser filtro de bênção e passaram a ser canal de feridas. A Bíblia é clara quando diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Dentro de casa, essa verdade ganha uma dimensão ainda maior, porque os laços são mais íntimos, os vínculos mais profundos, e as palavras, quando ferem, vão direto ao coração. E quando são carregadas de amor, também vão direto ao coração, só que para curar.
Josué não apenas declarou que ele e sua casa serviriam ao Senhor. Ele disse isso em voz alta. Ele verbalizou o posicionamento espiritual da família. E isso nos ensina que as palavras têm poder de estabelecer a atmosfera. Quando você diz que sua casa pertence a Deus, está profetizando, está liberando uma realidade do céu sobre o seu lar. Está criando uma nova cultura espiritual onde antes havia confusão. Mas para isso, é necessário um zelo intencional com o que se fala. Cuidar da maneira como se corrige, como se responde, como se expressa raiva, como se lida com os conflitos. Não é sobre calar as emoções, mas sobre santificar o modo como elas são comunicadas, porque palavras descontroladas são como veneno no ambiente, mas palavras curadas são como bálsamo que restaura. O Espírito Santo deseja hoje purificar a sua boca para que ela seja canal de restauração dentro da sua casa. Talvez você mesmo tenha dito palavras que destruíram o ânimo de alguém. Ou talvez você carregue feridas profundas causadas por frases que ainda ecoam dentro de você. É hora de quebrar esse ciclo, pedir perdão, liberar perdão e decidir que, a partir de agora, sua voz será instrumento de cura e não de destruição. Uma palavra de bênção, dita no momento certo, pode mudar o dia de um filho. Um pedido de perdão pode reverter meses de afastamento. Um eu acredito em você pode reacender a fé que estava morrendo. O lar restaurado não é aquele que nunca se fere, mas aquele onde as palavras são tratadas como sementes. E quem planta com sabedoria, colhe com alegria. Cuidar das palavras é cuidar do ambiente espiritual da casa. É permitir que o som da graça seja mais forte do que o barulho do orgulho. É decidir que, mesmo diante do erro, haverá espaço para o encorajamento. E isso transforma tudo. Tópico 9. Quebrando ciclos de dor e repetição. Em muitas famílias, o problema não é algo novo. É algo antigo que se repete. Dor que passa de pai para filho. Reações emocionais herdadas como comportamento. Padrões de abandono, traição, violência, frieza, controle ou vícios, que seguem como uma sombra invisível de geração em geração. Esses ciclos não são apenas históricos, são espirituais. E para que a restauração seja completa, é preciso romper com aquilo que parece ter se tornado parte da identidade da família. Josué sabia disso. Ele liderava um povo que vinha de um histórico de escravidão, murmuração, idolatria, instabilidade espiritual. Gerações inteiras haviam perecido no deserto por não romper com os ciclos herdados do Egito. E por isso, sua declaração em Josué 24:15 é tão poderosa. Ele não apenas escolhe a quem servir, ele rompe com o padrão anterior. Ele decide que, dali em diante, sua casa não viveria mais sob os mesmos erros do passado. Há ciclos que se disfarçam de temperamento, mas são cadeias emocionais. Outros se camuflam como estilo de criação, mas carregam raiz de rejeição ou feridas profundas. Há comportamentos que os filhos aprendem não porque foram ensinados, mas porque foram presenciados dia após dia. E quando ninguém se levanta para confrontar esses ciclos, eles continuam se repetindo como um código silencioso de destruição familiar. Mas a boa notícia é que esses ciclos podem ser quebrados, não por força humana, mas por um posicionamento espiritual. Quando alguém dentro da família se levanta em oração, em jejum, em arrependimento e em fé, os céus se movimentam para reescrever a história. A graça de Deus é suficiente para cortar raízes antigas e fazer brotar algo novo, limpo, curado. Romper com ciclos não é rejeitar a família, é honrar a geração futura. É decidir que seus filhos não vão carregar os mesmos traumas que você carregou. É declarar que a herança emocional e espiritual será limpa pelo sangue de Cristo, que a maldição será substituída por bênção, que a dor será substituída por cura, que a repetição será interrompida por um novo padrão. Talvez você cresceu em um lar onde nunca ouviu palavras de encorajamento, onde afeto era escasso, onde as brigas eram constantes. E sem perceber, está repetindo os mesmos padrões.
Mas hoje Deus te chama para ser o divisor de águas, o marco de uma nova estação, a linha espiritual que separa o que foi do que será. Essa decisão é pessoal, mas o impacto dela é coletivo. Quando você se posiciona diante de Deus e declara que não aceitará mais a repetição do erro, do pecado, do abandono ou da frieza, você está ativando o céu sobre a sua casa. Está escrevendo um novo capítulo. Está libertando os seus e também os que virão depois de você. Não aceite como normal o que foi disfuncional. Não repita como hábito o que um dia foi ferida. O ciclo pode ser quebrado. E a restauração da sua família começa por essa decisão: ser o elo que interrompe a dor e inaugura um novo tempo. Tópico 10. Liderança espiritual. O Josué do seu lar. Toda casa precisa de direção. E não se trata apenas de quem paga as contas, toma decisões práticas ou organiza a rotina. A maior necessidade de uma família é ter alguém que se levante como liderança espiritual. Alguém que compreenda que antes de guiar financeiramente ou emocionalmente, é preciso guiar espiritualmente. Alguém que, como Josué, se coloque na brecha e declare com autoridade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A liderança espiritual não é uma posição de superioridade, é uma posição de responsabilidade. É a disposição de ser o primeiro a buscar a Deus, o primeiro a se quebrantar, o primeiro a orar, o primeiro a perdoar, o primeiro a ensinar, a acolher, a restaurar. Josué não esperou que os outros se posicionassem. Ele decidiu ser a referência, não por vaidade, mas por convicção. Em tempos onde tudo é instável, famílias carecem de alguém que mantenha os olhos fixos no céu, que não se deixe levar pelas emoções do momento, nem pelas pressões do mundo, que tenha coragem de remar contra a cultura e guiar o lar por princípios eternos. Não importa se você é homem ou mulher, jovem ou mais velho, Deus pode levantar você como a voz espiritual que direciona a sua casa. Ser o Josué do lar é assumir que a direção da família está primeiro nas mãos de Deus. É colocar a Bíblia no centro das decisões. É ensinar valores pelo exemplo. É não terceirizar o ensino da fé para a igreja, mas cultivar isso no dia a dia. É gerar no ambiente familiar a consciência de que tudo o que fazemos tem uma dimensão espiritual. Muitos lares estão perdidos não por falta de recursos, mas por ausência de liderança espiritual. Há casas com abundância material, mas vazias da presença. Lares onde ninguém intercede, onde ninguém ensina a verdade, onde o nome de Deus só é lembrado em meio a crises. Mas quando alguém decide liderar espiritualmente, tudo muda. Josué era um homem de guerra, mas sua maior vitória foi dentro de casa. E é isso que Deus quer fazer com você. Talvez você não saiba por onde começar, mas a liderança espiritual não exige perfeição. Ela começa com entrega, com disposição para ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo quando for difícil. Quando você lidera espiritualmente, seus filhos veem, seu cônjuge sente, o ambiente muda, o inimigo recua. Porque onde há autoridade espiritual legítima, a ordem, a proteção e a cobertura divina, e uma casa liderada por alguém que teme a Deus se torna um território de milagres. Se ninguém nunca fez isso na sua família, seja você o primeiro. Se você já fez antes, mas se perdeu no meio do caminho, é hora de retomar. Deus está te chamando hoje para ocupar essa posição. Não por imposição, mas por missão. Porque sua família precisa mais do que um provedor. Ela precisa de um intercessor, de um sacerdote, de uma voz profética dentro de casa. E esse alguém pode ser você. Tópico 11. A força da oração coletiva. Há algo que move o coração de Deus de forma poderosa quando uma família se une para orar. Não em rituais frios, nem em repetições vazias, mas em momentos sinceros onde corações se voltam ao céu juntos. A oração coletiva dentro do lar é uma arma espiritual que poucos usam, mas que carrega um potencial imenso de transformação. Não é apenas uma prática devocional. É um gesto de unidade, de submissão a Deus e de construção de um ambiente onde o sobrenatural se torna realidade.
Josué não declarou apenas, eu servirei ao Senhor. Ele incluiu sua casa. Ele puxou para junto de si todos os que estavam sob sua responsabilidade espiritual. E isso nos ensina algo profundo. Há uma força multiplicada quando a fé é exercida em conjunto. Uma família que ora junta não apenas fortalece laços, ela edifica muros espirituais ao redor do lar, criando proteção, discernimento e sensibilidade à voz de Deus. A oração individual é poderosa, mas a oração em família quebra barreiras invisíveis. Quando pais e filhos se unem diante de Deus, algo se alinha nos céus. Conflitos internos começam a se dissolver. Sentimentos represados encontram válvula de escape. Feridas abertas encontram espaço para a cura. Porque a oração não é apenas conversa com Deus. Ela é um ambiente de reconciliação, de restauração, de verdade. O problema é que muitas famílias se acostumaram com o silêncio espiritual. Cada um ora por si, se ora. E o lar, sem perceber, vai se tornando um conjunto de vidas isoladas. Mas quando alguém propõe, vamos orar juntos, mesmo que comece de forma tímida, o Espírito Santo começa a gerar algo novo. Deus ama habitar onde há unidade. E poucas coisas expressam mais unidade do que a oração feita em voz alta, com os corações voltados para Ele. Você não precisa de uma liturgia, não precisa de palavras bonitas, basta abrir a boca e deixar o Espírito conduzir. Pode começar com alguns minutos, talvez só com gratidão. Pode ser antes das refeições, ao acordar ou ao dormir. O importante não é o formato, é o princípio. Quando a oração coletiva se torna um hábito, o ambiente espiritual da casa se torna sensível, fértil, cheio de paz. E mais, as gerações são impactadas. Filhos que oram com os pais crescem com marcas que o mundo jamais poderá apagar. Casais que oram juntos constroem uma intimidade que vai além do físico e do emocional. Lares que oram em unidade se tornam fortalezas contra o caos lá fora. Josué entendeu que servir ao Senhor não era um ato solitário, era uma cultura coletiva, um ritmo espiritual que começa dentro de casa e depois transborda para fora. E hoje, você pode começar a estabelecer esse novo ritmo no seu lar. Ainda que pareça difícil reunir todos, ainda que haja resistência. Insista, persevere. O Espírito de Deus honra cada tentativa sincera. A oração feita em família é um laço espiritual que o inferno não consegue cortar. É uma declaração de dependência, é um altar invisível sendo edificado dia após dia. E é nesse lugar que os milagres tomam forma. Tópico 12. Restaurando a alegria perdida. A ausência da alegria dentro de casa muitas vezes é o primeiro sinal de que algo foi perdido no caminho. Não a alegria momentânea de uma boa notícia ou de um dia tranquilo, mas aquela que permanece mesmo nos dias difíceis. A alegria que sustenta o lar mesmo quando há luta, porque não vem das circunstâncias, vem da presença. E quando essa alegria vai embora, tudo parece mais pesado, mais cinza, mais vazio. Em muitos lares hoje, há silêncio demais e riso de menos. Há rotina demais e comunhão de menos. Pessoas que se amam, mas que mal se olham, que dividem o espaço, mas não compartilham mais alma. E quando a alegria se apaga, a vida familiar se torna apenas uma sequência de tarefas, obrigações e cansaço. Tudo funciona, mas nada vibra. Tudo segue, mas sem leveza. Josué compreendeu que servir ao Senhor com sua casa era mais do que obedecer mandamentos. Era viver uma vida plena, marcada pela presença de Deus. E onde o Espírito do Senhor habita, ali há liberdade. E onde há liberdade, há espaço para a alegria verdadeira. Porque essa alegria não depende de conquistas. Ela brota do simples fato de saber que Deus está presente, que a aliança está firme, que o coração está em paz. Restaurar a alegria não é buscar distrações, mas reencontrar o propósito. É perceber que, mesmo em meio às dificuldades, é possível rir de novo, se conectar de novo, celebrar de novo. A alegria familiar é fortalecida quando os pesos são entregues a Deus, quando a oração toma o lugar da preocupação, quando o perdão quebra a barreira da mágoa,
quando o tempo juntos é valorizado não pelo que se faz, mas pela presença de estar. Muitas vezes, o que falta para o ambiente mudar não é dinheiro, nem viagens, nem conquistas. É reencontrar a graça de simplesmente estar com quem se ama. É voltar a olhar nos olhos. É lembrar do porquê se construiu aquela família. É agradecer pelo que ainda existe, mesmo que esteja machucado. O Espírito Santo pode hoje reacender em você o prazer de estar em casa. O riso que foi calado pela dor. A esperança que foi sufocada pelo medo. O brilho nos olhos que foi apagado pela rotina. Ele é especialista em devolver o que foi roubado, e isso inclui a alegria de ser família. Talvez você esteja tentando manter tudo em pé com força, esforço, resistência. Mas Deus quer hoje te devolver leveza. Quer restaurar momentos simples que carregam sentido profundo. Quer soprar um novo ânimo sobre a sua casa. E quando a alegria volta, até os problemas perdem o peso. Porque quem tem a presença de Deus no lar tem motivo para sorrir, mesmo antes do milagre acontecer. Não se acostume com uma casa triste. Não aceite uma rotina pesada como normal. A alegria do Senhor é a sua força, e ela pode encher de novo cada cômodo, cada conversa, cada refeição. Porque onde há presença, há alegria. E onde há alegria, o ambiente se torna solo fértil para tudo florescer novamente. Tópico 13. Pequenos gestos, grandes restaurações. Muitas pessoas acreditam que a restauração familiar exige grandes ações, discursos emocionantes ou mudanças drásticas. Mas a verdade é que os maiores recomeços acontecem através de pequenos gestos. Um olhar mais demorado, um abraço que quebra o silêncio, uma mensagem inesperada, um "me perdoa", sussurrado com sinceridade. Um "eu te amo" sem cobrança, sem exigência, sem defesa. Pequenas sementes que, quando plantadas com fé, produzem frutos de cura, reconexão e vida. Josué não apresentou uma grande campanha para restaurar sua casa. Ele fez uma declaração firme e simples: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." E ali, com poucas palavras, deu início a uma transformação geracional. É esse o poder dos gestos que carregam verdade espiritual. Eles não precisam de espetáculo. Eles apenas precisam de decisão. Na correria dos dias, muitos ignoram o quanto um pequeno gesto pode curar uma ferida profunda. Um simples bom dia com afeto pode abrir o coração de um filho que se sentia invisível. Uma escuta sem julgamento pode aliviar o peso de um cônjuge exausto. Um bilhete na porta da geladeira pode reacender a esperança de alguém que já pensava em desistir. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer com amor. A cultura atual valoriza o extraordinário, mas o reino de Deus valoriza o essencial. E o essencial se revela nos detalhes. Jesus lavou os pés dos discípulos, um gesto pequeno, mas carregado de humildade, honra e significado. É exatamente esse tipo de atitude que o Espírito Santo deseja gerar nos lares hoje. Quebrar os muros da frieza com atos de ternura. Silenciar os ruídos da mágoa com atitudes de serviço. Restaurar uma família pode começar com o café preparado com carinho, com a cama arrumada em silêncio, com a disposição de ouvir sem interromper, com o esforço de olhar nos olhos e permanecer presente, mesmo quando tudo dentro quer fugir. Porque esses gestos, feitos no secreto, são vistos pelo Pai, e Ele honra cada movimento de amor autêntico. Talvez você pense que o outro não vai perceber, que o gesto não será valorizado, que não vai mudar nada. Mas toda restauração começa com alguém que decide amar, mesmo sem garantia de retorno. Que entende que o reino funciona assim: primeiro se planta, depois se colhe. E o milagre sempre começa com uma semente. A sua família pode ser transformada por gestos pequenos, mas cheios de propósito. Deus não está esperando que você conserte tudo de uma vez. Ele está esperando que você comece, que você escolha hoje um ato de reconciliação, de bondade, de honra. E a partir disso, Ele fará crescer aquilo que parecia morto. Um pequeno gesto feito em nome do amor e pela fé tem o poder de iniciar uma grande restauração. Tópico 14. Promessas de Deus
que ainda estão de pé. Existem momentos em que tudo parece ter desabado. Quando olhamos para a nossa casa e vemos apenas os cacos, sonhos quebrados, alianças feridas, filhos distantes, mágoas que se acumularam com o tempo. E nesses momentos, é fácil pensar que as promessas de Deus ficaram para trás, que aquilo que Ele disse se perdeu no meio da dor. Mas a verdade é que as promessas de Deus não envelhecem. Elas não expiram. Elas continuam de pé, mesmo quando tudo ao redor parece ter caído. Josué sabia disso. Ao final de sua trajetória, ele declarou diante do povo: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Todas se cumpriram. Ele tinha provas. Ele viu com os próprios olhos. E isso inclui não apenas o território conquistado, mas também a preservação da fé dentro da própria casa. Porque promessas divinas não se limitam a conquistas externas, mas à preservação do que realmente importa: a presença, a aliança, a família. Muitos lares estão vivendo em silêncio porque se esqueceram do que Deus prometeu. Deixaram que a dor abafasse a memória da promessa. Mas hoje, o Espírito Santo está soprando de novo sobre os lugares secos. Ele está dizendo: ainda estou aqui e ainda vou cumprir o que prometi. Não importa há quanto tempo você ouviu. Não importa se tudo ao redor diz o contrário. Se foi Deus quem falou, então ainda está valendo. Promessas de restauração não se cancelam. Elas aguardam o tempo certo, o coração certo, o ambiente certo. E mesmo que pareça tarde demais, Deus tem poder de fazer em dias o que não aconteceu em anos. Ele pode mudar corações, pode reverter decisões, pode reconstruir afetos, pode fazer brotar amor onde só há mágoa, porque Ele não está preso às limitações humanas. Ele é fiel àquilo que falou. Mas para que essas promessas se cumpram, é necessário crer de novo, voltar a orar com expectativa, voltar a olhar para os filhos com fé, voltar a declarar que o casamento será restaurado, voltar a tratar sua casa como um território de milagre, porque a promessa só se ativa quando há fé em movimento. E quando você crê, o céu responde. Talvez você se cansou. Talvez você já orou tanto que não tem mais palavras. Mas as promessas não dependem da sua força, e sim da fidelidade de Deus. E Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus que restaurou o lar de Jó, que curou a casa de Jairo, que salvou a família de Ló. E Ele pode fazer isso com você também. Você não está sozinho. A sua família não está fora do alcance de Deus. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E quando você se posiciona como Josué, quando declara com fé e autoridade que sua casa pertence ao Senhor, você está ativando o relógio do céu a seu favor. Não desista agora. A promessa ainda está de pé. Tópico 15. Conclusão impactante. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Chegou o momento mais decisivo dessa jornada. Depois de tantos sinais, tantos princípios, tantas verdades espirituais reveladas, resta uma única pergunta: quem vai se levantar por sua casa? Quem vai romper com a herança de dor, silenciar o caos, alinhar a rota e assumir o papel de guardião espiritual da família? Josué não esperou aprovação, não consultou estatísticas, não negociou com os sentimentos. Ele olhou ao redor, enxergou o que estava em jogo e declarou com convicção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma decisão que não apenas redirecionou a própria vida, mas também traçou um novo destino para os que estavam sob seu cuidado. Uma declaração de guerra contra as trevas, um decreto de governo espiritual sobre o lar. Você pode até achar que não tem força, que não tem voz, que errou demais, que perdeu tempo. Mas Deus não está te chamando para ser perfeito. Está te chamando para se posicionar. Porque quando alguém se coloca na brecha, o céu se move. Quando alguém declara com autoridade espiritual que sua casa pertence ao Senhor, muralhas caem, cadeias são quebradas e o impossível começa a se tornar real. Essa declaração não é uma frase para decorar. É uma convocação. É uma sentença de fé, de autoridade, de domínio espiritual. É como escrever uma nova história com tinta celestial. É como abrir as janelas do lar
para que a luz volte a entrar. É como colocar uma placa espiritual na porta da sua casa dizendo: aqui o Senhor reina. Pode haver resistência, pode haver lágrimas, pode haver silêncio. Mas o que começa com fé se sustenta pela graça. E o Espírito Santo vai agir onde há um coração que crê. Os corações duros amolecem, as distâncias emocionais se encurtam, as feridas encontram bálsamo. Porque Deus honra cada passo de quem se dispõe a honrá-lo dentro do próprio lar. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi Deus te conduzindo a esse momento. Um momento de pacto, um momento de consagração. Um momento de redefinir o território da sua casa, de dizer: o que foi já não me define. O que virá será governado pela promessa. A partir de hoje, há um novo dono nesse lar, um novo centro, uma nova atmosfera. Declare isso agora, com sua voz, com sua alma, com sua fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não como frase de efeito, mas como decreto de vida, como pacto inquebrável, como porta que se fecha para o passado e se abre para o novo. E acredite, essa simples decisão feita com verdade vai ecoar por gerações. Porque quando um se levanta, toda a casa pode ser salva. Agora é com você. A promessa está viva. O chamado está lançado. A restauração já começou. E o céu está esperando sua resposta. Declare e profetize viva. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Amém.